Estamos em 2024, já fazem aí mais ou menos 2 anos, né, que rolou aí esse distanciamento entre o Diva Depressão e a Maíra Medeiros, e todo mundo ainda, né, até hoje busca aí respostas pra essa suposta briga, pra essa suposta treta. E agora o Diva Depressão esteve no podcast aí, o Inteligência Limitada, e falou mais também sobre esse afastamento. Mas antes, vamos começar com a Maíra Medeiros, falando desse afastamento com o Diva Depressão, quando ela participou do DiaCast, lá da Dia TV. Então, antes de eu falar da saúde mental da pandemia, vou reforçar aqui o rolê dos meninos, né? Do final do Filhos da Grávida, dos meninos do Diva que vieram aqui, já explicaram e tal. Filhos da Grávida, porque, né, eles tinham um podcast juntos, né? A Maíra Medeiros com o Diva e também, se eu não me engano, o marido da Maíra também resolveu participar. Mas o podcast acabou bem na época da pandemia, né? E com isso, parece que a amizade também dos três ali foi embora. Tal, não sei o quê. E esse é um assunto que as pessoas, elas não querem ficar com… Tipo assim, elas querem que a gente tenha brigado. As pessoas não estão aceitando que a gente não brigou. Sim. Não aceitam. A gente fala, a gente explica. Eu falo, meu, a gente tava passando por processos de saúde mental. Os 4 estavam, tipo… num perrengue de saúde mental, cada um com seu perrengue diferente. Tipo, eu precisei parar, a única coisa que eu movimentava era o podcast. E os meninos… a única coisa que eles não conseguiam movimentar era o podcast. Então, tipo, a gente tava, tipo, vivendo momentos muito diferentes. E o podcast sempre tinha sido aquele momento que era pra gente sentar e conversar sem roteiro, sem nada. E desde então, desde quando a gente fechou um contrato tal, a gente fechou o contrato no começo da pandemia. Então, todas as gravações começaram a ser remotas. E a gente acha que perdeu a essência do Filhos da Grávida, que nunca… Até porque, né, eles se reuniam pra gravar o podcast. E aí, com o contrato com o Spotify, eles tiveram que continuar gravando esse podcast remotamente, porque não dava pra ficar se encontrando na época da pandemia. E pelo jeito, já não tava sendo mais como era, mas também teve muitos boatos na época, dizendo que os meninos do Diva estavam saindo de casa, e a Maíra tava mais reclusa, né, e pode ser que isso tenha sido aí um dos grandes causadores desse afastamento deles três. Mas se é verdade ou não, a gente nunca vai saber, porque eles nunca disseram assim com todas as letras, né, o que realmente aconteceu, né? Nunca foi sobre vamos sentar e gravar por obrigação. Sempre foi vamos sentar pra conversar. Sempre foi isso. E daí as pessoas… E é óbvio, né, que a gente tem… Nós somos pessoas que… Projetos… Gente, trabalho em grupo de língua portuguesa já dá uma briga. Né? É verdade. Dá desentendimentos. E esses desentendimentos, as pessoas, elas não vão sair da escola pelo desentendimento, né? Vão trabalhar aquilo. Segue. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente já teve desentendimentos? Sim. Mas nenhum deles foi um desentendimento de ruptura. De tipo assim, nossa, eu nunca mais falo com você. O que rolou com Filhos da Grávida, cara, foi uma maturidade de assumir que apesar do sucesso… Porque, cara, eu digo assim, foi um projeto de muito sucesso. Era um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Sim. Um dos 10 mais ouvidos do Brasil. E sempre tava, né? Sempre tava na lista. Sempre. Ele esteve na lista dos 10 mais ouvidos do Brasil de 2020, a lista geral. Pá, né? que foda. Então, tipo assim, você abandonar um projeto que te traz uma monetização, que te traz uma relevância num segmento, Reconhecimento. um reconhecimento, é muito difícil. Você abrir mão das coisas que te trazem conforto, no sentido conforto de vida, é muito difícil. Então, óbvio que a gente conversou muito sobre isso. Aí as pessoas, elas falam, não, vocês não conversaram não, vocês estão brigados, porque você não tá no Corrida das Blogueiras. Gente, eu anunciei em abril que eu não estaria. Exato. Me ajuda. As pessoas querem catar coisas, né? Eu sinto assim, eu trabalho com a Thalia e com o Rafa, que são 2 amigos meus. E eu sinto que existe uma romantização quase infanto-juvenil sobre você trabalhar com amigos. Ai, Verdade, né? Tem também todo esse auê aí em cima da Gabi e da outra, que eu esqueci o nome agora, da Thalita, no Depois das 11, né? Que elas se separaram, cada uma agora faz seu corre há um tempinho já. Muita gente também diz que elas são brigadas, uma não comenta mais nas postagens da outra, né? E, gente,
as parcerias acabam, as amizades, elas também acabam se dissolvendo com o tempo. Às vezes não existiu nenhuma briga, mas o tempo acaba afastando as pessoas. Cada um tem que fazer coisas da vida, tá mais ocupado, acaba esquecendo ou vai dar mais importância a outras coisas. E essa amizade, ela vai, tipo, antes ela tava num degrau acima, às vezes ela vai caindo, tipo, naturalmente, assim, sem ter nada em específico. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Sim. Que é tudo lindo, maravilhoso. E não é, gente. A gente treta, a gente E discorda, óbvio, a gente tem coisa treta que quer fazer, também, outro né? não quer fazer. Às a gente vezes. também tem outras vidas, tem outros amigos, faz outro tipo de coisa. Sim. Tem hora que a gente quer se encontrar e não quer falar de trabalho. Exato. Tem vezes que a gente tem que se encontrar obrigada pra falar de trabalho. Então a galera faz uma romantização como se fosse, assim, um grande recreio. Sim. Onde você encontrar o seu amigo, ficar Sim. de mão dada comendo Danone e falando sobre como a vida é linda e como o trabalho é fácil. E não é assim. E ganhando os dinheiros, né? exato. Ganhando dinheiro. Inclusive, não é assim. acredito que é mais difícil trabalhar com amigo e você conseguir separar essa coisa do tipo, Super. Rafinha, hoje a gente vai sair pra comer pastel na feira e a gente não vai falar Isso. sobre É verdade. Vai ter um teste. Nossa, deve ser horrível você trabalhar ali com uma pessoa que é muito sua amiga, sabe? Ou até que você tinha amizade antes do trabalho, sabe? Pra aí ter esse espaço pra não falar de trabalho. Até quando você faz amizade no trabalho. Querendo ou não, às vezes você não quer falar de trabalho, mas as pessoas acabam falando. Você quer falar de outros assuntos. E quando você divide também, sei lá, o trabalho com a pessoa que você gosta, que você namora, que você tá casado, enfim. Saber fazer essas divisões é muito difícil. E às vezes isso acaba dando treta também, sabe? Todo mundo é normal, gente. Não é porque a pessoa tá na internet, que a pessoa faz sucesso na televisão, enfim, que não é normal. Todo mundo também briga, treta, sabe? Tem isso também. Personalidade no meio. E vai ter um obrigado. teste de personalidade. Um teste de personalidade no meio, entendeu? Então, assim, é difícil, cara. É difícil. É muito E assim, ó, difícil. e chegar nesse ponto de tipo assim, gente, vamos. Pra gente não brigar, acho que foi esse o ponto, né? Pra gente não brigar, exato, pra gente não exatamente. tretar, vamos colocar um limite nisso? E é isso, entendeu? Sim. É justamente pra não tretar. Você sabe quando tem um lance que assim, a gente tem que aprender também a preservar o que nos faz bem, né? Então, tipo assim, o que tava me fazendo bem na minha amizade com eles era um rolê pré-pandemia. A pandemia, aí eu já vou entrar, né, no que você me perguntou. A pandemia, eu tive muitos problemas de saúde mental porque eu fui tomada por um medo absurdo. E eu não acho, tipo assim, eu paro pra pensar hoje, eu entendo que isso foi muito prejudicial pra mim, mas que se eu tivesse agido de qualquer outra maneira naquele momento, eu provavelmente não sei, eu não estaria na minha normalidade, sabe? Então, tipo, eu prefiro entender que as decisões que eu tomei, que o isolamento rígido que eu resolvi fazer, era o que eu podia fazer naquele momento por mim. E aí eu pensei assim, cara, eu vou tomar conta disso e depois eu penso no resto. E aí, recentemente, como eu falei, né, o Diva Depressão esteve no podcast, no Inteligência Limitada, e perguntaram sobre essa suposta treta aí com a Maíra Medeiros pra eles. Vamos ver o que eles responderam. Já responderam em outros podcasts, mas como, né, eles deram uma nova resposta, eu resolvi trazer aqui, fazer esse react, atualizar essa fofoca. Vocês podem comentar a relação atual com a Maíra Medeiros? Voltar a se falar, o que vocês podem falar sobre isso? Sim. A Maíra, a gente tinha um podcast com ela, Filhos da Grávida. Tá. Que era um podcast em trio, depois o marido dela também participava. E a gente encerrou o projeto. Por que chama Filhos da Grávida? Por causa da grávida de Taubaté. Aí era Filhos da Grávida de É Taubaté. como se a gente tivesse nascido dela, entendeu? E a gente ficou por anos, a gente fazia o podcast. Mas chegou um momento que a gente... Sabe, não tinha mais. Acho que virou mais trabalho do que uma amizade, entendeu? É. E aí a gente... Chegou um momento que a gente falou, acho que a gente não dá mais, acho, pra gente continuar fazendo podcast. E é isso, né? Quando você encerra... Pode terminar de falar. Porque também era uma demanda a mais, que é uma demanda que você já não tem aquela vontade extrema, que não é mais a mesma coisa. E a gente chegou e falou, olha, acho que melhor a gente encerrar, né? Porque já faltava um mês, eu acho, pra encerrar até o contrato que a gente tinha um contrato com o Spotify na época e tal. E aí a gente chegou e aí, vamos encerrar, porque não tá rolando. Mas é que muita coisa acontece, né? E eu vou usar as palavras que já foram usadas do outro lado também. Muita coisa de bastidor aconteceu.
Muita coisa. As pessoas não têm ideia. E coisas assim, não só que... Não só que coisas que levaram ao fim do projeto, mas coisas que continuaram acontecendo depois que finalizou o projeto, sabe? Então, as coisas não pararam de acontecer. A nossa relação pessoal, infelizmente, foi prejudicada em cima dessas coisas. E hoje a gente respeita muito o trabalho dela. Eu até mandei uma mensagem pra ela dias atrás. Respeito muito o trabalho dela, acho ela uma criadora muito foda, sempre achei, ela sabe disso, mas não fazia mais sentido pra gente, sabe, amigo? Então, eu acho que não tava mais fazendo bem pra gente, principalmente pra ele, que tava com a saúde mental muito prejudicada. Era uma época que eu tinha que falar muito por ele, porque ele não tinha condição física de falar. Então, se não tá fazendo bem, é um ciclo, assim, foi um ciclo muito legal, mas eu não vou ficar dentro de um ciclo, né? A gente não vai ficar dentro de um ciclo só porque ele nos trazia boas memórias, entendeu? Não faz sentido. Então, se não tá fazendo bem pra gente, se pra ela ainda fazia, se era uma felicidade dela, ok, legal, mas a gente também tem que pensar na gente, sabe? Claro. Então, partiu da gente essa atitude, que ela também concordou com isso, com essa finalização. Foi tudo acordado, tem um jurídico no meio que cuidou disso, né? Terminou numa boa, assim, tipo... Jurídico no meio, porque, né, com certeza se tinha contrato com o Spotify, as duas partes, ou três, né? Porque o Diva Depressão são 2, estavam ganhando dinheiro também, né? Com esse podcast. E aí, será que essa treta, esse afastamento, pode ter sido por algo, supostamente assim, dinheiro, monetização, porcentagem, alguma coisa, será? Pra ter jurídico no meio, às vezes pode ser esse tipo de assunto, né? Depois ela fez podcast dela, a gente fez o nosso também, super fluiu. Mas aí depois aconteceram outras coisas que aí deixou a gente mais afastado. Entendi. Que aí são coisas mais que não se dá pra falar. Não... Mas tá tudo bem, a gente... Mas o encerramento foi ok. A gente respeita muito, sabe? Pode parecer que não... Ah, mas o hate, não sei o que lá... É que também não tem como toda semana eu entrar... Ai, gente, parem de tacar hate nela. Não tem como, a gente já fez isso. A gente já fez isso. É porque o público... enche muito saco. Fica carente, Depois que a gente encerrou... Não, o público do podcast ficou muito em cima, tanto dela quanto da gente. Queria continuar. Porque tem que continuar, porque tem que continuar, tem que continuar. Ela também passou por uma questão de saúde mental bem... Ela ficou afastada da internet por muito tempo. A gente conseguiu driblar e continuar. Ela teve que parar. Entendi. Então foi bem delicado, assim, pra ela também. E é complicado se lidar, porque assim... Você pode responder... mas nunca vai parar, porque as pessoas na internet não vão parar, né? Que nem, ó, isso que eu tô te falando aqui nunca vai ser o suficiente. Entendeu? Ou você pode falar também, ou ficar quieto também, ignorar, porque, tipo, não vai deixar de ter as pessoas insistindo e comentando. A nossa escolha foi ignorar, continuar trampando. E é isso, né? Mas a gente não tem... A gente não tem... Ignora. A gente não tem como ser responsável pelo que as pessoas falam dela. Ou falam... Ela também não é responsável pelo que as pessoas falam da gente, sabe? Não tem como. Então a gente é adulto, cada um seguiu o seu rolê. E é isso. Cada um sabe o que fez. Mas se encontra pessoalmente e tem a oportunidade, boa noite, você tá tudo bem. Tipo, a gente não ignora, entendeu? Já aconteceu de ignorar, infelizmente, mas hoje... Meu Deus, gente. Pra você ignorar, até ignorar, pode ter sido uma treta mesmo, hein? Eu tô bem tranquilo, assim, com isso. Às vezes, também tem muito aquilo, né? De uma pessoa achar que é uma coisa, o outro lado achar que é outra, e aí acabar ouvindo de alguém que supostamente falou alguma coisa, e aí aquilo que era, tipo, às vezes sei lá, um grãozinho de areia, acaba virando uma bola de neve, porque também, às vezes, tem muita gente ali que se intromete, começa a falar, vira aquele disse-me-disse, né? E o motivo real, a gente nunca vai saber. Porque é um negócio pessoal deles, né? Esse afastamento, né? Acho que nem foi tanto assim por algo profissional. Às vezes foi por algo também pessoal, né? Às vezes. Ou algo profissional também, não sei. Mas a gente nunca vai saber ao certo. E também, né? Um direito deles não quiserem contar, mas pelas falas, assim, né? Dá pra ver aí que houve uma treta, hein? Houve uma treta, sim, entre eles, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal também, porque tem sempre as fofocas, as notícias e as polêmicas que estão bombando na internet.